mais café. E na nossa cafeteria preferida, na Vieiras, Café Bariarte. Estou aqui com o doutor Juliano, pastorzinho. Já vou soltar aqui um pseudônimo que foi adotado há um tempo atrás, que era o Temor do Prefeito de Mato Grosso. Juliano. É um prazer, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Agradeço imensamente por você ter aceito o convite. Nós vamos falar sobre as ações coletivas, um pouquinho de algumas que o senhor inventou aqui no nosso estado, quais são as reviravoltas desse povo. E o principal, o que é de importante, de relevante dessa proteção para a sociedade através das ações coletivas, né? A proteção do patrimônio público, a proteção da sociedade como um todo, e guardar que o nosso dinheiro seja bem aplicado com a devida como se deve ser. Né? Então, eu gosto de dizer que eu não me tornei advogado, assim, porque sendo sincero, todo mundo que faz isso, quando a pessoa entra querendo ser juiz, então às vezes a promotor de justiça em primeiro semestre quer ser ministro do STF. Sim, segundo já vai para a aí. Você foi bacharel, né? Eu lembro que tinha um professor de faculdade, o Hélio Ramos, ele dizia que o acadêmico de direito ele entra ministro do STF e ele forma bacharel. Né? E que sendo que a partir do sexto semestre você tem vergonha de dizer para as pessoas que você faz direito, você toda essa pergunta. Porque às vezes você não sabe responder. Então, eu, como muitas pessoas, me apaixonei pelo curso, eu realmente amo o direito dele. Eu apaixonei durante o curso, me apaixonei no sexto semestre, e eu lembro que eu pensei que eram muitos absurdos no país, né? Eu realmente tenho isso lá de realista. E aí eu fiquei conhecendo no sexto semestre que existia um negócio chamado ação popular. Esse papel que a gente estuda é fantástico, né? Da educação que ela permite que qualquer cidadão questione qualquer coisa que o político faça, ou o governo faça. Inclusive querer contratos com pessoas privadas, né? Eu ficava pensando, cara, por que ninguém faz isso, né? Porque as pessoas se movem, não faz. Então todo mundo critica o governo, independente de quem seja, todo mundo reclama de. Acho que o único conceito do Brasil, todo mundo acha que o país é corrupto, por exemplo. A gente não reclama da ação popular. E chamou a atenção na época também. O principal vetor da ação popular acaba sendo através da ação civil pública. Mas aí, no caso, tem que ser motivado também. Né? Tem lugar que o MP não tem um promotor específico para isso, uma atribuição. Então, os poucos estados realmente existe um promotor com essa finalidade, assim como o tribunal tem uma vara específica só para isso. Mas no interior, por exemplo, muitos promotores, mas na inicial, acaba sendo, digamos que, em geral, né? Acaba tendo que atuar em tudo. Então, não se tem, assim como eu vejo o advogado tem uma especialidade para atuar, o promotor também precisa disso, até porque demanda tempo. Então, quando você tem que atuar no incêndio, terminar, propriedade, família e tudo mais, acaba com um certo prejuízo. Pois é, o perfil, principalmente em lugares muito pequenos, não tem muita coisa para fazer. Você está lá dentro, a administração tem que institucional, tem todo o procedimento. Assim, partindo a coisa mais próxima da aula unificada, por exemplo, tem as THP, né? Com a investigação ordinária, que embora seja a posição que top, a gente sempre tem contato, né? Então eu descobri que as questões antes de ter uma carga administrativa, isso também é importante, né? Tinha alguns procedimentos que o próprio processo oral, aquela questão de pedir de informação, quando eu vi, eu não entendi porque a gente tem um calote aqui no Mato Grosso, né? Porque não sabe o que é apoio operacional, pode ser temático, seja de ambiental, sei lá, engenharia doméstica, eu não entendi essa questão do sistema, mas hoje em dia realmente é muito fácil. Mas eu pensava, por que não tinha então essa população? Porque eu falei, tinha, de Santa Cília, e ela pessoa ficou, né? De certa forma, porque aí da pessoa, talvez mais do que hoje, seja uma das formas como o nosso sistema de justiça, um cidadão pode ingressar com esse tipo de questão sem estar assistindo com um advogado, e aí manda aquela coisa que a pessoa tem que contratar um advogado. É curso mesmo, né? Não tem essa informação.
E aí ele está falando uma situação difícil de ter documentos públicos. Às vezes, né? Para você, às vezes, tem uma dona de ter, a prova é difícil, o processo privado é mais ainda. E às vezes nem tanto. E assim, a lentidão também. Eu achava que, principalmente, aí novamente na questão do debate também, depois que eu ver a live, já li essa informação, eu sempre eu imaginava de fato que a educação do melhor que evolução, né? Ia ter, não ter. E aí eu fiquei com essa. Não. E aí, dando esse nome de filme, pegamos aqui, eu estava nesse programa de dia e eu, como todo mundo, vou falar da menção mais famosa, que é aquela do empréstimo. Quando foi o empréstimo que o prefeito deu, então, o que é que o prefeito tentou fazer no passado, no final do mandato, eles estão fazendo. Eu confesso que eu fico, quando eu vi a notícia, eu fiquei sabendo, vou até fazer um jabá para eles. Eu fiquei sabendo por eles. Me abre o coração. Não, eu fazer um jabá para eles. Eu li pelo Olhar Direto. E o Olhar Direto na época tinha uma estresse que eu começou a ver vídeo do deu para dar opinião. Tanto de e aí eu vi assim, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. Não é coisa que eu fiz. Eu jogo pelo livro, então eu fiz uma site aqui para de lá. Mas mesmo dia eu fui, o site da atenção, não consegui pegar a sessão. Cara, eu não consegui. Foi uma sessão extraordinária e não tinha nada no site. Informação pública não existe. Sim, não é tão fácil, né? A gente pensa, vai estar lá, o tempo que eu estava aqui. Cara, não sei, Fernando Horta, né? E eu pensei, não, vou começar no oficina. Você ser oficiado como representante de lá e escrever isso aqui. Eles estavam na iminência de virar, de forma preliminar, essa se eu não me engano, estava hoje, e assim, eu comento que queria poder chegar essa classe, que ele é vereador como isso. Então, eu só tive retorno nas coisas como de lá, que é de uma indicação. E aí ficou uma questão interessante, porque como a indicação não financiada, mas o TCE foi lá e o administrativo impediu a realização de empréstimo. Só que eu não quero fidelizar a pessoa dos documentos, mas eu não acho que aquela coisa administrativa é bem efetiva. Poder de administração, porque é um órgão de custo, na verdade, ele é no tribunal. É um órgão de controle efetivo da Assembleia Legislativa. Então não é vinculado, ele não tem o mesmo respaldo legal como a judicial. E aí, depois o então prefeito Manuel conseguiu reverter isso, mas o nosso processo saiu eliminar e impediu a redução do empréstimo e nós estamos trabalhando. Brasil italiano. Ali foi um temático porque eu advogo a propriedade de sexto, eu sempre gosto de dizer que eu não defendo muitas vezes pessoas boas, né? Mas eu represento a sociedade, eu sou Advogar a sua propriedade, eu vejo o seguinte, é algo que está importante, até tem que ser uma expertise na área que você precisa advogar, tem que ter. E hoje eu vejo na questão da improbidade, principal alvo justamente os acordos. E primeiro que a gente precisa motivar tanto a sociedade quanto para a pessoa que se investigar. Se o judiciário acaba demorando, se eu chegar lá, tem a preventividade enorme. E se você consegue fazer uma coisa ali, eu concordo. Porque da história do Brasil, quando vai para o processo, o pessoal costuma ir live em alguma vez. Então,
político, não sei. Sempre se consegue em recursos fazer como um isso. A gente sempre consegue fazer com que o cliente às vezes não seja responsabilizado na totalidade do que ele deve ser responsabilizado. Então, assim, muitas vezes o acordo faz a pessoa pagar um valor significativo daquilo que ela supostamente mesmo. Só que não é grosso, mas tem alguns acordos supostamente. Exatamente, não vamos. Nós estamos com acordos informáticos com o perfil fez aqui, embora talvez para o cidadão não seja algo tão legal, porque tem aquela coisa a gente tem diferente. Mas eu vejo aqueles acordos de uma forma assim, de resolver a questão e resolver trazendo algo já concreto para a sociedade. Ó, tá inclusive hoje na qualidade do sempre forma de projeto lá. Então, muitos valores são destinados para processos cadastrais do mercado. Então, pode ir para saúde, para educação, para diversos entes, fundações próprias, como, por exemplo, o Abrigo os idosos, né? Então, invertente algo concreto para a sociedade. É aquilo que a gente sabe. Não simplesmente voltar para os povos Para depois subir de novo em outra situação. Não, você sabe, a margem política é diferente. Né? Então, assim, realmente eu acho muito melhor que às vezes vamos pegar um caso abstrato. Por exemplo, Pedro desviou, ou supostamente desviou 10 milhões de reais e ele paga 5, está muito mais negócio. Projetos então, já desculpa, então, já ele ao longo de algum tempo, ou até mesmo assim, sempre são muitas, mas muitas vezes a pessoa tem diversos requerimentos, tudo que acontece no andar dos processos, acaba gerando muitas coisas, inclusive a prescrição. Sim, e eu gosto de citar a Haddad como exemplo. Não sei se você vai lembrar, a Haddad foi técnica de todo mundo. Não vou falando das pessoas específicas, mas poucas pessoas ficaram presas por causa da Haddad quando ele não tem. E querendo ou não, pode não gostar dele, mas igual foi de fato. O que isso que está proibido? E não tem ninguém proibido, você quer jogar na época. Eu acho que quando começou, a gente não é nem maior de idade. Mas hoje, olhando o processo, né? A gente começou a acompanhando essa tatuagem dele, foi uma pessoa que se tivesse um processo ele uma notícia, ele desapareceu de pessoa. Aí talvez tenha aquela situação de que a gente fala que a função da perspectiva da cena talvez influencie no que porque talvez vai ficar preso no problema, não quero mais aquela coisa de realmente isso aqui não vale a pena, caso mais, né? Caso mais assim. Porque todo mundo que teve algum movimento, você vê que o mundo continua negativo. A maior parte da operação era muitos continuam, inclusive eleitos. Cara, você vai vir para São Paulo, inclusive. Eleitos para o povo, né? Então, o povo, eu vejo que quem escolhe, então tem gente que diz, nós estamos lá na urna, nós estamos escolhendo quem nós queremos para ser nossos gestores, para criar as nossas leis, para estar cuidando do nosso estado, da nossa cidade, né, do nosso país. Então, está na mão de cada um de nós. Eu concordo com aquela crítica do sistema proporcional dos dois assim, do Senado, como nós estávamos presos, mas no Congresso, de modo geral, e mas para a Assembleia Legislativa, eu não concordo com a crítica do sistema proporcional, fala assim, que às vezes a pessoa alcança o cargo se não tem. Não está como as duas categorias partidas da pessoa. O cara tem 50 mil votos vai, mas o cara tem 60 não vai. O que acho questionável, porque 60 poderia também. A gente tem um exemplo clássico disso no governo da governo normal não foi. Quer dizer, teve 60 mil votos, não foi, e aí o Wilson Santos foi com 45, se não me engano. Vai por causa da legenda. Mas realmente a gente falando deputados biônicos, mas no Congresso chega a ser ridículo, porque lá 70% da paga, mas todo mundo tinha um voto.
Se fosse apontado nominal, né? não teria conseguido. Por exemplo, o próximo disso, né? Eu falei, sou tiririca, eu vou ele vai ser Ele levou mais 4. ele vai ser partido daqui. Não, depois contratação, sei que a gente teve um outro bloco que tem aqui, mas e quando eu fui fazer diligência nos documentos, eu notei o discurso político. Foi quando eu comecei a entender porque as pessoas estavam na imprensa, tinham até um processo, porque tinha até hoje a informação que eu toco na raça. Eu não tenho dinheiro para pagar a perícia que é necessário para sair pelo podcast, porque essa extraordinária. Estou dizendo para você, eu pedi para que seja autorizado. E nem ser autorizado, porque não tem agora pedindo também você seja cliente. Então, eu vi um relatório fiscal divulgado publicamente. Então, eu lembro que, às vezes, o vereador fala uma coisa que bastante eu vejo essa implementação, ou uma situação para mostrar que eu sou uma diferente. Nós tivemos casos de vereadores que o prefeito queria o projeto, queria fazer um empréstimo, então ele teve que fazer um projeto de lei e mandar para a Câmara. Só que a lei exige um rito de votação que você vota 2 vezes a mesma coisa. Então você vota um aval. Então todo mundo tem que falar assim, aceita o empréstimo, ela vai empréstimo, depois você vota o projeto de lei complementar que regulamenta a eleição, porque vai ser oposição, tem alguns detalhes do Estado. Então, muitos vereadores se absteve no sim, eu concordo com o candidato, mas votou para o projeto dele. Aí foi praticamente, só que uma pessoa que votou contra o projeto de lei, e a maioria, quem quis falar que não, você quer ter mais uma oposição real. Por mais que as pessoas queiram, até no final. Teve uma resistência real dos vereadores em relação ao empréstimo, então. Sim, a história da prefeitura de Miramar, eu acho que o primeiro prefeito, aí eu não posso ter nome, eu não sei se tipo alguém entendendo mais de Mato Grosso, pensar no plano, mas se eu não estou enganado, o prefeito Emanuel Pinheiro foi o primeiro prefeito que governou sem oposição. Porque até como que eles falavam que surgiu o Abílio, o Vila Pona, o outro vereador que eu não me recordo. É como se eles se criaram uma oposição, então não tinha uma oposição de fato, uma oposição forte, conseguir todos os resultados, eu quero mudar o projeto da prova. Seriam 3, 4 pessoas. E até uma vocês estão muito problemáticos. Se vocês forem olhar os sistemas de formação da gente, como assim, de importante para casa, não quero falar que vai chamar assim, de forma não, eles são quem passava com a de fato, não só vai falar, esse negócio de empréstimo é complicado. Na tribuna, uma porta e na hora dos povos dele. Eu fiquei perplexo. Eu confesso que eu imaginei. Talvez, hoje eu entendo uma coisa, porque a ação popular talvez não tenha vingado. Porque realmente é muito difícil você obter algum documento. Então, por exemplo, eu dei um contrato com uma questão do documento. Tá fácil, a minha prova é essa. Eu tenho vontade no processo, é o valor do projeto de lei de direito da comunicação. Então, o que eu posso questionar é que ela foi organizada. Eu posso questionar dizendo que o estudo que o executivo fez para submeter o projeto também não tem muitos fundamentos, então até que você também não concorda com isso, eles falaram muito lá no processo deles. Foi muito sério, de fato, eles criaram isso rápido. Sempre é uma coisa ela disse que ela fez uma manifestação sem processo de ela recomendou cautela porque não havia eu disse que estava saudável no treinamento e isso foi para frente, eu não estava falando, foi não foi quando eu passei para deixar o jogo é jogado, aí só conversa mais tarde.
Hoje eu noto que pessoas tem alguém conversando. Por isso que eu falo, né? O meu é o estado dos amigos. O pessoal realmente quer São coisas assim. Refletindo. E não, você acha que você sim, e é revoltante porque dependendo do cargo, as pessoas não são sim, por exemplo, o vereador. O vereador não sabe. Porque como o vereador não sabe, se você for pegar agora a eleição no Brasil, é a eleição mais difícil que existe, é simplesmente, né? Tem muita gente. o número de candidatos É muito grande. Então, assim, realmente tem gente que é político profissional, tem gente que vai só porque tem que preencher a legenda, tem gente que vai. No Brasil tem gente que se candidata e nem a pessoa que está contra ele mesmo, tem uma mudança direta, tem isso, principalmente para comportar. É muito difícil, mas assim, é uma questão histórica também. Muitas vezes as candidaturas femininas não as mulheres candidatas não votam em si mesmas, elas votam na majoritária. principalmente os candidatos. Eles não costumam. Como tem a nova, tem o salgado menos de 30% candidatos mulheres, e às vezes para cumprir a cota ali, É uma militante do partido. Exato, né? E aí, isso, nosso tribunal eleitoral tem atuado para bem batalha. Obrigado, amigo. Quando acontece nesses casos, porque tem votos, tem votos, poxa, nem a pessoa não pode chamar. Peraí, não está certo. Sim, mas é muito subjetivo, né? Eu acho que isso é uma perspectiva. A gente pode tentar proibir, mas sabe? A justiça eleitoral é a justiça. A justiça de Brasília costuma legislar muito certo. Processualmente falando, bem forte. Mas na prática também, a justiça eleitoral, ela muitas vezes Qual as barreiras, né, para conseguir chegar à comprovação? Principalmente para a eleição, assim, por exemplo, aquela questão de como hoje a Carta 2 é uma ciência, virou física quântica. Antes era muito mais simples. Como desviou dinheiro, hoje Hoje em dia tem muitos meios, muitas maneiras, até por conta da tecnologia, né? Então, assim, eu acho que é tudo muito fácil de entender. Ao mesmo tempo que é muito mais fácil de se rastrear, também é muito mais difícil, né? Hoje a campanha só talvez seja difícil quando ela é uma campanha majoritária muito grande. Ou seja, assim, tem um gente assim, que a pessoa, se quem torna a campanha muito grande, às vezes não dá para pegar a pessoa. E às vezes não é nem intencional, né? Às vezes é uma repassada sem querer, por conta de comportamento. Tem um negócio que é paradoxal, às vezes a pessoa comete real crime eleitoral, tem vídeos, mas isso não pode condenar ela, mas às vezes uma pessoa que não apresenta alguma certidão ainda preferida, assim, é um paradoxal. E aí tem isso também das não apresentou certidão. Não vai, a notinha que sim, não vai. É o checklist, Sim. Essa última eleição, a gente teve uma vereadora em Cuiabá, né? Teve uma situação interessante, né? O Democracia Cristã é um partido que teve uma boa etapa que um candidato podia ganhar. Se não me engano, era o advogado também, o Cristiano Nogueira, nunca não viu. Ele foi ouvidor da Defensoria. Então, no CAC, a partir do time, só que eu não sei se uma outra parte do partido, no caso, acho que foi o resgate, e aí o partido explodiu, cara. Aí a Nacional da Internet do partido também, e eles ficaram lidando na imprensa, assim, tem que ver. Então a questão é se faltou vaga. E aí eles vão então, muitas pessoas eles escolheram tinha gente, mulheres que tinham só para comportar. E tem um famoso casal, tem pessoas que
Então acontece. Só que isso aí não deu nada. Né? Por enquanto. Por outro lado, a majoritária do prefeito da Vila teve algumas movimentações lá, na questão do projeto também, né? Na capa da Fábio Mulher, tipo, a gente não está falando, mas também é igual para você, dentro da pessoa como a justiça tipo, ela tenta, querendo ou não, proteger o mandato. Por exemplo, aquela questão que tinha um dado para internet o mandato. E eu, consequentemente, achava primeiro, já falaram também. E não, E assim, eu acredito até por uma questão de você manter a escolha popular. isso pesa muito. Mas a gente acaba com umas questões da artificial. Ela foi. Eu gosto de dizer que a discussão dela de onde que mantém no presidente do Brasil. É verdade. Eu tenho uma opinião, eu sou também considero uma pessoa republicana, eu tenho uma opinião tão festiva, que eu acho que a gente não devia contar a pessoa. Porque é muito institucional. O brasileiro sabe que o senador não representa a população. O governo. Muitas vezes dá merda, sabe? Porque o senador, o governador, e vice-versa, eles não conversam no mundo inteiro. Aqui, para quem mora em Cuiabá, às vezes é só o prefeito, o governador e a única raça. Não imagina o senador do estado. Então, assim, Tem que atuar de no Estado. você tem muitas vezes o Estado consegue fazer muita coisa, porque o Senado e a Câmara dos Deputados tem gente que é do grupo político do governo. Quando é misto, não está certo. Você pode ver que tem menos que o governo. Tamanho da cidade, da pimenta verde. O Brasil tem aquela tradição que a gente não tem políticos, tem projeto de país, né? A gente tem projeto de governo. Se o amigo ganha, você atrapalha ele. E aí que está o problema mais. O projeto ele tem que ser para o país, para a população, para a sociedade. Aí, não interessa se não é um projeto para um mandato, ou para ter uma eleição que é mais fácil, mas realmente favorecer a sociedade, prometer o Estado, a base e ter um mínimo para se oferecer a população, uma saúde adequada, uma educação adequada, a segurança pública com tempo. Né? Então, acho que o problema é fiscalização, porque no Brasil é para pensar, se a gente pegar na história do nosso país, vai ter razão popular por todos os campanhas, né? Acho que vai mostrar assim. Já teve isso recentemente, quase, digamos, algo assim, mas o brasileiro sempre foi engajado. Eu acho que não dizer que nós não somos engajados, mas de fato. E parece que, de modo geral, a gente cansou. Depois que todo mundo já aceitou, de certa forma, como se a gente tivesse aceitado a punição, e da mesma forma a gente aceita a violência. eu acho que de fato as partidas deveria estar de lado um pouco as partidas políticas, né? Colocar em primeiro lugar a sociedade, no processo social, diretas da e o que eu acho ao invés de olhar o bem de todos, somos todos de olhar para um, para outro, para ele. Então, pro bem da nossa. Esse é o principal objetivo, né? O pessoal já foi de política, talvez mais do que já era no passado. Mas eu Essa acho, polarização é muito grande. mas eu acho legal que não certo. Hoje, infelizmente, independente das vontades políticas e dos lados, quem vai ser errado, e da gente, né? O Brasil vai ser muito possível. Mas que hoje em dia, infelizmente, todo cidadão, independente do político, sabe o nome de ministro. Ele se importa com quem está no Congresso. Ele luta para. Hoje em dia, hoje a gente está gravando numa sexta, né? Dia 23. De maio. Ontem, dia 22, o governo federal soltou uma diretiva, né? Um pacote econômico. E talvez provocasse, de certa forma, um congelamento de preços indireto. E depois de fazer o ministro vai fazer um anúncio
Aí tá, independente de viés político, eu vou dizer a população, né, eu falando de uma parcela dela, significativa, se revelou na internet a ponto do governo voltar atrás e algumas coisas, tá ligado? Assim, 5 horas depois que iniciou. Então, assim, eu acho que não. Talvez não seja o método mais adequado, realmente, quando a gente está tão dualizado no debate político da história. Hoje em dia, por exemplo, a gente vai questão de novo aqui no trabalho, a gente não discutiu proposta, a gente discutiu, sei lá, a gente assistiu São Paulo, por exemplo, né? Não, São Paulo é cadeirada, Gosta. Mas eu acho legal, porque pelo menos assim, eu acho que a gente está caminhando com uma situação de. Até pouco tempo atrás a gente dizia assim, futebol a gente chama de política não se discute. Exato. Hoje em dia se discute. E precisa ter essa discussão sadia, essa discussão fundamentada e respeitando a opinião do coleguinha, tá? Discutir não é brigar. Você expor as suas ideias e ouvir a ideia do outro. Se você não concorda, olha, não concordo, por isso, mas esse é o seu entendimento, o seu... Tudo bem, mas é escolha, debater, não. Mas o problema é que as pessoas esquecem que quando eu gosto de falar que a democracia é moral, né? Todo mundo esquece que esse também é um problema da democracia. Você vai reencontrar alguém que não concorda. Sim, a democracia é isso, gente. Não é só um. Não, tem o seu lugar de fala. Eu gosto de fazer uma brincadeira que o problema da democracia é que a ditadura da maioria. Nelson Rodrigues já dizia isso, né? Que os idiotas vão dominar o mundo. Não porque são inteligentes, né? Porque são coisas. Então, o debate é saudável, porque eu acho que nós estamos caminhando num cenário onde o Brasil se revela realmente no poder. E onde as pessoas elas se falam para xingar no ministro, por exemplo. Só na internet e meta na voz. Não, mas assim, então, assim, por exemplo, é um jeito disso, mas, por exemplo, o fato da população nativa E tá vendo o que está acontecendo. a ponto de autoridade, não ter mais aquela questão de sobriedade. As pessoas têm medo. O cidadão hoje está assim, engajado politicamente dentro do seu viés, que ele aborda em questões. Vocês podem ver, simplesmente vir da internet ou também existe, né? Você vai entender, só para todo mundo, você reconhece política. Hostiliza, questiona, hostiliza às vezes, né? É horrível, mas eu acho que faz parte do processo que afinal o povo parou de se importar e permitiu que a coisa fosse voltar. E talvez isso passe no futuro de ter mais explicações também. Eu brinco que eu não vou conseguir cantar tanto, eu tenho que lutar tanto. Eu estou conseguindo voltar que eu não consigo. Eu quero que você deixe os últimos recados, assim, o que você vê de essencial na ideia estimule as pessoas a tá, você pode deixar. Olha, eu costumo fazer isso a problema. E de verdade, eu já comentei assim, que eu perco dinheiro com essas coisas, porque às vezes eu perco cliente dependendo do político que eu processo. Mas assim, se tiver alguma coisa, eu vou dar. Se tiver alguma coisa, saber de alguma regularidade, entre em contato comigo pelo escritório. Deixar seu Instagram. Sim, às vezes você não tem preocupação, mas você informa. Eu tenho essa postura de informar as pessoas sobre isso, porque eu acho que hoje no Brasil falta também essa questão da informação. Então, qualquer pessoa que queira falar sobre isso, eu vou responder, eu vou ser acessível. Eu acho que todo mundo deveria fiscalizar, porque a ação popular nada mais é do que a ação fiscalizar. O cidadão, o legislador, né, a questão filosófica, que o homem médio iria ver alguma coisa e ficaria pedindo os documentos e entrar em ação. Na prática, isso não acontece. Né? Mas é interessante, porque Só fica puta reclama hoje na internet. Hoje aqui. E fica por isso mesmo. Mas é interessante que as pessoas tenham que pensar, porque isso já é resultado. A gente vê resultados concretos. Eu brinco que eu entro com vários, nem sempre eu já tenho resultado, mas, por exemplo, a gente estava falando dos bastidores, teve uma ação que eu fui tentar apurar para questionar acho que todo mundo que não é lá chama de pão e circo.
O prefeito que perdeu a eleição fez um super show para encerrar a gestão dele, 10 dias, foi muito bem. Mas assim, aí um evento muito bom, e o evento retirou verba de algumas outras secretarias, para apurar o município que tem tipo 7 mil pessoas no Maputo. O hospital estava fechado, eu tive interditada que essa minha pode ser enquanto do evento. E eu entrei com essa polícia do evento que tinha essa questão do hospital. Então, esse é um caso emblemático, porque quem não morava lá, teve um jornal que divulgou, apoiava a ação, mas quem morava lá não divulgava. Então isso é muito paradoxal, né? Foi realmente positivo. Foi nem um pouco assim, entenderam que eles estavam fazendo. Então, era um negócio que chega a falar noção, tipo assim, isso é tudo que um acidente lá. Pra curar, não é pra na festa, imagina, na festa se acontece alguma coisa desastre. Eu não consegui evitar a festa, mas a minha ação fez a prefeitura tomar mais cautelas com o evento. Então, assim, às vezes a gente realmente não consegue evitar aquilo. Na totalidade, o dano aconteça ao patrimônio, mas você faz o político mais esperto. E eu acho que isso é muito importante. Outras questões culturais, né? Na França, o pessoal tem uma frase que o governo deve ter meu povo, e lá realmente é uma coisa emblemática, né? Quando eles não concordam, eles vão para Paris e quebram tudo. Inclusive, eu sei que eu tenho que já está acabando, mas é uma crítica em relação ao Brasil. Eu gosto de nisso. De fato, fazer o Brasil foi muito bom para a questão da eleição do Brasil, mas tirando isso, quem foi lá sabia do país, deu tudo é mesmo ali, era uma mentira, o povo não está lá. A gente vai pegar na história do Brasil. Em poucos momentos históricos, nós tivemos concentração de pessoas protestando em frente ao Congresso ou no Palácio do Planalto. Em contraste, quando nós tínhamos o Palácio do Catete, todo dia que o governo estava muito voltar lá. Então, eu acredito que se as pessoas se informarem, porque todo dia, às vezes você não tem um hábito de ler diário oficial, realmente ninguém faz isso, mas a imprensa divulgou alguma coisa, vai atrás, qual é o seu vereador, qual é o seu prefeito. Hoje em dia a internet é fácil, as pessoas acham que não, mas se você for lá nos comentários, tem uma pessoa que lê e dá para eles o relatório de se tem mais gente a favor, menos gente a favor. Eles realmente apagam muitas vezes o comentário contra, mas se você vai lá e manifesta, até oficialmente uma maneira pela ouvidoria, seja a Câmara, a Prefeitura ou a Congresso, eles recebem esse feedback e hoje eles contabilizam. Eles se importam muito com a opinião das pessoas lá. Então, às vezes, você não consegue fazer essa trabalho, não quer contar isso eles não têm todos os dados, mas você questionar. Você fala, mandar uma mensagem, olha, eu botei você para fazer isso, você não está fazendo. Eles não podem fazer, principalmente se for classificado. Então, é aquela coisa, trabalho de família. Todo mundo faz sua parte, para que no futuro a gente consiga evoluir com as pessoas. Vamos construir um futuro melhor, né? Não sei se realmente vai chamar dessa cultura. É uma lei que foi boa a ideia. Mas tenhamos, pelo menos, pessoas mais críticas de uma forma que analise melhor. É nesse tipo de cidadão que nós não temos. É o cidadão que está fiscalizador ao som. Que pelo menos nós conseguimos fomentar esse sentido de fiscalização na população. Vamos pelo menos entrar porque se a população começar a ter esse senso fiscalizador, apenas no seu modo de votar, a sua forma de cobrar, e acredito que pode brilhar. Esse é o caminho. Muita coisa que eu desde o dia que ela colocou a ficha é um projeto de lei que começou a ser popular. As pessoas explicaram na internet, no site do Congresso, eles foram pra frente e deu certo. De certa forma, é quase uma lei de uma iniciativa popular gerou uma legislação. Quero deixar para vocês tomar muito café. Obrigada pela participação. Esse convite, se eu puder vir, conta desse que faz tempo, o papo foi ótimo, a gente falou sobre muita coisa. É muito mais importante. Vamos fazer abordando mais tempo. Vamos ver se Obrigada. Tchau, tchau.